saudações a todos. Meu nome é William Araújo, eu sou instrutor de trânsito. Essa matéria, Noção de Primeiros Socorros, foi instituída a grade curricular do condutor desde a Lei 9.503, que foi sancionada em 1997, no mês de setembro, entrando em vigor em janeiro de 1998. A finalidade dessa matéria introduzida à grade curricular do condutor nada mais do que auxiliar a vítima no socorro e no transporte, porque o primeiro trauma é aquele que ocorre no ato do acidente, e o segundo trauma, que pode ser pior ainda, é por um socorro mal feito. Então, o que são primeiros socorros? Primeiros socorros são os procedimentos de emergência que devem ser aplicados a uma pessoa em perigo de vida, visando manter os sinais vitais e evitando o agravamento do seu estado, até que receba assistência especializada. Deixar de prestar socorro, ou seja, não dar assistência à vítima de acidente ou à pessoa em perigo iminente, podendo fazê-lo, é crime, segundo o artigo 135 do Código Penal Brasileiro. Uma outra opinião, uma outra definição sobre primeiros socorros, que são as providências iniciais que devem ser adotadas em acidentes com vítimas, a fim de eliminar riscos secundários, minimizar o sofrimento das vítimas, manter suas funções vitais e evitar o agravamento das lesões. Quando devemos prestar socorro? Vítimas de acidentes necessitam de primeiros socorros quando são incapazes de cuidar da sua própria sobrevivência. Se não houver atendimento de emergência correto, a vítima poderá sofrer danos irreversíveis. A ajuda deverá ser oferecida de forma imediata, para que se afaste o perigo de morte e se evite o agravamento de uma situação, até que se possa oferecer atenção especializada. Não ajudar uma vítima constitui omissão de socorro. Devemos preferir o socorro especializado, que conta com equipamentos e treinamento adequados. Mas, ocorrendo situações em que não houver equipe disponíveis ou a gravidade da situação não permitir aguardar socorro especializado, então o conhecimento de socorro básico poderá garantir a sobrevivência das vítimas. Mais um pouco sobre omissão de socorro. No artigo 176 do Código de Trânsito Brasileiro, ele relata quando o condutor é envolvido em acidente de trânsito, deixar de prestar socorro ou providenciar o socorro à vítima, podendo fazê-lo, é infração gravíssima. Esse valor é multiplicado 5 vezes, mais suspensão do direito de dirigir, mais recolhimento da CNH. Quando no artigo 177 do Código de Trânsito Brasileiro, ele diz: deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade de trânsito ou seus agentes é infração grave. Então, no artigo 176, ele deixa bem claro que o condutor está envolvido, na situação que ele está envolvido no acidente, independente da culpa. Ele relata que ele está envolvido, não é que ele está considerado culpado. O condutor, todo mundo tem direito a ampla defesa, mas é envolvido. Deixar de prestar socorro à vítima de acidente é infração gravíssima. Não foi envolvido, está passando no local, a gente pediu que ele faça esse socorro e ele não fez, aí é infração grave. E no artigo 304, que trata a parte de crime de trânsito, ele diz: deixar o condutor do veículo de prestar socorro à vítima ou não podendo fazê-lo diretamente, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública, pena que pode variar de 6 meses a 1 ano ou multa, não se caracterizar um crime mais grave. Importância das técnicas de primeiros socorros. As técnicas de primeiros socorros devem ser adquiridas em treinamento sob supervisão de um instrutor qualificado. Mesmo assim, nenhum treinamento em primeiros socorros dará a qualquer pessoa a condição de substituir completamente um sistema profissional de socorro. O contato do socorrista com a vítima só deve acontecer se ela estiver preparado para agir, pois caso contrário, em vez de ajudar, o procedimento incorreto poderá causar consequências desastrosas. Quantas e quantas vezes ouvimos falar? A pessoa sofreu um acidente, alguém mexeu sem capacidade para fazer isso e a vítima se agravou o estado da vítima. Então, procedimentos iniciais. Tenha em mente a seguinte ordem de procedimento: primeiro a segurança e só depois a vítima. Não adianta nós tentarmos ser bonzinhos e logo fazer o socorro e logo para onde está a vítima e de repente chega outro ali e agrava aquele acidente e acontece um acidente em cima do outro e até podem
no seu carro mesmo ser atingido, seu veículo, até algumas pessoas, ou até a você mesmo. Então, pare o seu veículo em local seguro e inicie o socorro, tentando identificar e prevenir os principais perigos que um acidente de trânsito pode desencadear, como novas colisões, atropelamentos, incêndio e diversos. Então, em todo e qualquer tipo de acidente, após estacionar o veículo, de preferência antes do acidente, protegendo a vítima, todo e qualquer tipo de acidente, o procedimento inicial e essencial é sinalizar o local para que se evite acontecer outros acidentes ou que se agrave a situação do que já aconteceu. Para evitar que a situação se agrave, é preciso sinalizar o local para não acontecer novos acidentes e atropelamentos, acionar o pisca-alerta de veículos ao local, definir uma distância para a melhor colocação do triângulo, espalhar alguns arbustos, galho de árvore, cones, tudo que você tiver disponível para sinalizar, desligar a ignição dos veículos e os cabos de baterias. Sinalize a via conforme a velocidade máxima permitida do local. Tipo de via: quando se tratar de vias locais, que são aquela destinada apenas ao acesso a áreas restritas, a velocidade máxima nelas é 30 km por hora. Então nós vamos sinalizar do ponto do acidente mais 30 passos longos, uma média de 30 metros. Em caso de condições adversas como chuva, neblina, cerração, fumaça, à noite, dobrar esse espaço. Seria 60 passos longos. Nas vias coletoras, aquelas que são destinadas a coletar e redistribuir o trânsito nas vias arteriais e de trânsito rápido, a velocidade máxima nelas é de 40 km por hora, toma-se como base 40 passos longos, uma média de 40 metros. Em caso de condições adversas, dobrar esse espaço, ou seja, 80 passos longos, ou uma média de 80 metros. Nas vias arteriais, que são aquelas que ligam um ponto ou outro da cidade, geralmente a sua preferência é controlada por direito de passagem intercalados por semáforos. Elas têm velocidade máxima de 60 km por hora, então vou sinalizar do ponto do acidente mais 60 metros ou 60 passos longos. Em caso de condições adversas, chuva, neblina, cerração, fumaça, dobrar o espaço. As vias de trânsito rápido, que a velocidade é 80 km por hora, toma-se como base 80 passos longos, uma média de 80 metros. Em caso de condições adversas, chuva, neblina, fumaça à noite, dobrar esse espaço. Nas rodovias, que toma como velocidade a máxima permitida, nas rodovias duplicadas, que é 110 km por hora, toma-se como base 110 passos longos, uma média de 110 metros. Em caso de condições adversas, dobrar esse espaço. Caso encontre uma curva, pare a contagem, caminhe até o final da curva e então recomece a contar a partir do zero. Acionamento dos recursos para o socorro. O quanto antes o socorro for acionado, mais rapidamente a vítima receberá socorro especializado. Telefones emergenciais mais comuns e quando acionar: resgate do Corpo de Bombeiros 193, SAMU, Serviço de Atendimento Médico de Urgência 192, Polícia Militar 190, Polícia Rodoviária 191. Então são os serviços mais comuns e se precisar de algum serviço especializado, esses serviços de urgência podem acionar. Detalhe a serem informados nas chamadas de socorro: local exato do acidente. Se for numa rodovia, você pode pegar o nome do distrito, do povoado, da cidade, como também a pessoa pode se basear pelo marco quilométrico. Aquela placazinha que tem na borda da pista, ela vai indicar a distância que a pessoa está em relação ao início da rodovia. Descrição das vítimas, número de vítimas, o sexo das vítimas, idade aproximada, se tem vítima presa em ferragens, o estado geral das vítimas, grau de consciência da vítima, gravidade dos ferimentos, condições de trânsito no local. Quando o socorro chegar, procure descrever a ocorrência, informar os primeiros socorros que foram aplicados, fornecer ajuda se necessário. Ao ajudar em um acidente, procure se proteger de doenças infecto-contagiosas, usando luvas. Essas doenças, inclusive a AIDS e a hepatite, podem ser transmitidas pelo contato direto com fluidos corporais, como sangue e saliva. Atendimento às vítimas. Enquanto o socorro especializado não chegar, devemos tomar algumas precauções básicas. Existem critérios internacionalmente aceitos no que se refere à abordagem, atendimento à vítima. As etapas principais são as seguintes: avaliação primária.
Na avaliação primária, será feito um rápido exame da vítima, obedecendo a uma sequência padronizada e corrigindo imediatamente os problemas encontrados. Em caso de múltiplas vítimas, dê preferência àquelas que correm maior risco de morte, como por exemplo vítimas em parada cardiorrespiratória ou que estejam sangrando muito. Desobstrução das vias aéreas e manutenção da coluna cervical. Abra a boca da vítima para a retirada de prováveis corpos estranhos, secreções, pedaços de alimentos, dentes quebrados, tendo o cuidado de não fazer movimentos desnecessários com a coluna cervical. Faça esta manobra, firme a cabeça da vítima com os joelhos ou solicite auxílio. Projete o maxilar para a frente, agarrando-o firmemente e logo após para baixo. Essa manobra fará com que a boca se abra e possa ser visualizado seu interior sem causar trauma da coluna cervical. Retire da boca objetos e próteses dentárias se houver. Imobilize a coluna cervical, tendo cuidado de não elevá-la e não colocando nada embaixo. Proteja-a com uma roupa dobrada, inclusive improvise um colar cervical. Ouvir, ver e sentir. Aproxime para escutar a boca e o nariz do acidentado, verificando também movimentos característicos de respiração no tórax e no abdômen. Se a vítima não estiver respirando após a retirada do corpo estranho, mas estiver com os batimentos cardíacos presentes, comece a respiração boca a boca. Observe se há elevação do tórax ou do abdômen quando você não estiver soprando ar para dentro dos pulmões da vítima. Circulação. Verifique se o coração da vítima está batendo. Utilize os dedos indicador e médio e apalpe a artéria carótida no pescoço. Essa é a recomendação. Eu não recomendo olhar a artéria femoral na virilha. A nossa recomendação: utilize a artéria carótida. Utilize os dedos indicador e médio e apalpe a artéria carótida no pescoço. Se ausente os batimentos, proceda à ressuscitação cardiopulmonar. Se ausente os batimentos, proceda à ressuscitação cardiopulmonar, a RCP. Verifique se há hemorragias ou presença de sinais e sintomas que indiquem uma hemorragia interna. Avaliação neurológica. Verificar o nível de consciência da vítima. Se a vítima estiver consciente, pergunte nome, telefone para contato e endereço. Faça também perguntas que você possa avaliar se ela está respondendo com coerência. Exemplo: que dia é hoje? É dia ou é noite? Converse com ela, procure acalmá-la e pergunte onde sente dores. E em caso de suspeita de fratura da coluna, pergunte se está sentindo os braços e as pernas. Se ela não se comunicar, veja se reage ao estímulo verbal. Se não houver resposta, verifique se há um estímulo do tato ou então doloroso. A avaliação neurológica. Caso esteja inconsciente, abra os olhos dela e verifique as pupilas. Pupilas normais, sem lesões neurológicas aparentes e oxigenação presente. Pupilas diferentes, uma normal e outra dilatada. Presença de lesão neurológica. Intensificar a avaliação, pois pode entrar em parada cardiorrespiratória. As duas pupilas dilatadas, parada cardiorrespiratória há mais de 1 minuto. Também pode haver lesão neurológica. Iniciar manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Sempre que a vítima estiver inconsciente, deve-se desconfiar da fratura da coluna vertebral ou de parada cardiorrespiratória. Nesse caso, movimente a vítima o mínimo possível, protegendo sempre a coluna. Se a vítima estiver inconsciente, mas respirando, não se deve deitá-la de costas para evitar asfixia e afogamento. Avaliação secundária. Somente após completar todos os passos da avaliação primária é que se parte para a avaliação secundária, em que se deve fazer inspeção da cabeça aos pés. Verifique a extensão dos ferimentos, a quantidade de sangue perdida, as fraturas e as lesões, iniciando os procedimentos adequados para cada caso, de acordo com as prioridades, cuidando sempre da manutenção dos sinais vitais. Lembre-se de que as lesões aparentes nem sempre são as mais graves. Parada cardiorrespiratória, PCR. A parada cardíaca constitui em uma situação na qual se constata a ausência de batimentos do coração. Essa é a maior e mais perigosa situação com a qual podemos nos deparar. A parada cardíaca é estudada em conjunto com a parada respiratória, porque a presença de uma situação leva rapidamente a outra, exigindo um procedimento conjunto para manter os dois principais sinais vitais, a respiração e os batimentos cardíacos. Sinais de uma parada cardiorrespiratória:
ausência de movimentos respiratórios, não há expansão pulmonar, ausência de pulso, pulsação carótida, femoral e outras artérias, palidez, pele fria e úmida, presença de cianose de extremidade, pele arroxeada, dilatação das pupilas pela falta de oxigenação cerebral. Caso o socorrista não constate a presença de pulso na vítima ou falta de batimentos cardíacos, ele deve suspeitar de parada cardíaca. Ausência de pulso, parada cardíaca. Ausência de pulso é igual a parada cardíaca. O pulso a ser tomado é o carotídeo, que é checado à altura do pescoço. Reanimação cardiopulmonar, RCP, é a realização de procedimentos em vítimas com parada cardiorrespiratória, com a finalidade de restabelecer a circulação e a oxigenação cerebral e dos demais órgãos por meio de massagem cardíaca e respiração artificial, método boca a boca. Nós veremos aqui que essa respiração boca a boca atualmente é feita com instrumento, com AMBU, que é um equipamento de respiração boca-barreira. E sob também informações extraoficiais de um médico que não tem essa obrigação dos socorristas fazerem respiração boca a boca, visto que é uma coisa muito íntima e tem as maneiras quando ele levanta o maxilar de quem está sendo socorrido, já vai fazer com que abra as vias aéreas e a vítima consiga respirar. Mas no caso de proceder respiração boca a boca, está sendo usado esse instrumento, o AMBU, que é um equipamento para fazer respiração boca-barreira. Os objetivos da RCP é evitar a morte, restabelecer a circulação e a oxigenação, atendimento imediato da vítima, reduzindo as chances de lesões cerebrais por falta de circulação e oxigenação cerebral. Parada cardiorrespiratória. Procedimentos em reanimação cardiopulmonar, RCP. Segundo a American Heart Association, as diretrizes da American Heart Association, HA, recomenda à pessoa leiga que se dispuser a realizar o atendimento que apenas faça compressões torácicas fortes, básicas e contínuas, até que a ajuda especializada chegue ao local. A pessoa leiga presente deverá aplicar técnicas somente com as mãos, somente compressões torácicas na vítima adulta, com ênfase em comprimir forte e rápido no centro do tórax, devendo continuar a reanimação cardiopulmonar somente com as mãos até a chegada de profissionais. Procedimentos em reanimação cardiopulmonar, RCP, segundo a American Heart Association. 1. Posicionar a vítima com a barriga para cima em uma superfície dura. Ajoelhar-se ao lado da vítima, na altura dos ombros. Incline a cabeça da vítima e tracione o queixo para trás. A elevação da mandíbula, com extensão da cabeça, permite a livre passagem do ar. Com os braços esticados, apoiar as duas mãos com os dedos entrelaçados sobre o peito da vítima. O local exato para pressionar fica 2 dedos acima da ponta do osso externo, o osso do centro do peito. 2 dedos acima. Utilizando o peso do seu corpo, fazer compressões curtas e fortes, de aproximadamente 5 centímetros, comprimindo e aliviando regularmente. Essa operação tem o objetivo comprimir o músculo cardíaco, o coração, funcionar novamente, reanimando os batimentos cardíacos naturalmente. Essa operação tem o objetivo de comprimir o músculo cardíaco, reanimando os batimentos naturalmente. Repetir essa operação com uma frequência mínima de 100 compressões por minuto, até que haja sinais de recuperação por batimento cardíaco. Procedimentos em reanimação cardiopulmonar continuam, segundo a AHA, American Heart Association. Quando o socorrista estiver sozinho, todos os socorristas treinados devem no mínimo aplicar compressões torácicas em vítimas de parada cardiorrespiratória. Além disso, se o socorrista puder realizar ventilações de resgate, as compressões e as ventilações devem ser aplicadas na relação de 30/2. 30 compressões para cada 2 ventilações. Quando houver 2 socorristas treinados, o primeiro inicia as compressões torácicas e o segundo abre a via aérea e se prepara para aplicar respirações tão logo o primeiro complete a primeira série de 30 compressões torácicas. Estado de choque. Exemplo de estado de choque: hemorrágico ou hipovolêmico, perda de sangue interno ou externo, cardiogênico,
funcionamento inadequado do coração, anafilático, referente à reação alérgica, neurogênico, relacionado ao sistema nervoso, sinais de estado de choque, pele fria e pegajosa, suor na testa e na palma das mãos, sudorese, face pálida com expressões de ansiedade, frio, a vítima queixa-se de sensações de frio, náuseas e vômitos, respiração curta, rápida e irregular, sede, agitação e confusão mental, visão nublada, pulso fraco e rápido, podendo a vítima estar totalmente ou parcialmente inconsciente. Procedimento em estado de choque. Realize uma rápida inspeção na vítima, combata, evite ou contorne a causa do choque. Se possível, controle a hemorragia. Conserve a vítima deitada com as pernas elevadas em ângulo de 30 graus, caso não haja fratura. Afrouxe a roupa apertada do pescoço no peito e na cintura. Retire da boca, caso exista, dentadura, goma de mascar e outros objetos. Mantenha a respiração. Mantenha a cabeça virada para o lado. Se for possível, mantenha a cabeça mais baixa que o tronco. Mantenha a vítima agasalhada, utilizando cobertores, mantras. Desmaio. Sinais e sintomas dos desmaios: fraqueza, tonturas, sensação de falta de ar, palidez, suor frio, zumbido nos ouvidos e náuseas. Procedimentos em desmaio: deite a vítima de costas, desaperte-lhe a roupa, deixe a cabeça da vítima em nível inferior ao dos pés, para que haja uma maior irrigação de sangue na cabeça. Vire a cabeça para o lado, evitando que a vítima venha a vomitar e possa se asfixiar. Reanime a vítima, estimulando sua respiração e circulação e molhando seu rosto e cabeça com compressa fria. Mantenha a vítima em local ventilado. Tranquilize a vítima quando recobrar consciência. Em qualquer tipo de desmaio, mesmo que a pessoa recupere rapidamente os sentidos, procure orientação médica. Convulsões. A questão de prova com esse assunto: convulsões. Sinais e sintomas da convulsão: agitação psicomotora, espasmos musculares, contrações ou não, salivação intensa, baba, perda dos sentidos. Procedimentos em convulsões: afastar objetos do chão que possam causar lesões ou fraturas. Afastar os curiosos, dando espaço para a vítima. Proteger a cabeça da vítima com a mão, com roupa, com travesseiro ou outros. Virar a cabeça para o lado, evitando que a vítima venha se afogar com a sua salivação intensa. Não imobilizar braços e pernas, deixá-los livres. Afrouxar as roupas, observar se a respiração está adequada, se não há obstrução das vias aéreas. Não tracionar a língua ou colocar objetos na boca para segurar a língua, tipo colher, caneta, madeiras, dedos. A vítima pode inclusive morder muito forte os dedos de quem tentar. Limpar as secreções salivares com um pano ou papel para facilitar a respiração. Após passar a convulsão, se a vítima quiser dormir, deixe-a descansar enquanto aguarda o socorro. Após a convulsão, a vítima pode apresentar alguns destes sintomas: sono, dificuldade para falar, palavras sem nexo, sair caminhando sem direção. Não deixe a vítima sozinha nessa fase, pois ela pode atravessar a rua e ser atropelada, ser vítima de um acidente. Hemorragias. Hemorragia é a perda de sangue devido ao rompimento de um vaso sanguíneo, veia ou artéria. Toda hemorragia deve ser controlada imediatamente. A hemorragia abundante
e não controlada pode causar a morte ou óbito em minutos. Lembre-se, a hemorragia pode ser interna ou externa. Hemorragia interna é aquela que ocorre internamente, ou seja, não se enxerga o sangue saindo, sendo mais difícil de ser identificada. Algumas vezes pode se exteriorizar, saindo sangue engolfadas pela boca da vítima. Podemos suspeitar de hemorragia interna a partir do estado de choque, no caso de um acidente. Sintomas: pulso fraco, pele fria, suores abundantes, palidez intensa e mucosas descoradas, sede, tonturas, podendo estar inconsciente no estado de choque. Hemorragia dos pulmões: após um excesso de tosse, o sangue sai pela boca, engolfada, se é vermelho vivo. Hemorragia do estômago: a vítima geralmente apresenta, antes da perda do sangue, enjoo e náusea. Ao vomitar, vem sangue como se fosse borra de café. Procedimentos em hemorragia interna: ajude a vítima a se deitar com a cabeça mais baixa que o resto do corpo, exceto quando houver suspeita de traumatismo craniano e fraturas nos membros inferiores. Afrouxe a roupa da vítima, aplique compressas frias ou gelo no local da hemorragia. Caso a vítima vomite, vire a cabeça dela para o lado. Mantenha as vias respiratórias desobstruídas e cheque a respiração e a pulsação a cada minuto. Não permita que a vítima se mova, coma, beba ou fume. O atendimento por profissional de saúde é indispensável. Hemorragia externa é aquela que é visível, sendo portanto mais fácil de se identificar. Se não for prestado atendimento, pode levar ao estado de choque. A hemorragia pode ser arterial ou venosa. Na arterial, a saída de sangue acompanha os batimentos cardíacos. Na venosa, o sangue sai contínuo. Pontos de pressão: calque fortemente com o dedo ou com a mão de encontro ao osso, nos pontos onde a veia ou a artéria são mais fáceis de encostar. Esses pontos são fáceis de decorar, desde que você os observe com atenção, marcados em vermelho no desenho ao lado. Alguns pontos aqui na cabeça e para os braços, antebraço, na artéria, na coxa, joelho próximo ao pé. Se o ferimento for nos braços ou nas pernas, sem fratura, a hemorragia será controlada mais facilmente, levantando-se a parte ferida. Se o ferimento for na perna, dobre o joelho. Se o ferimento for no antebraço, dobre o cotovelo, mas sempre tendo cuidado de colocar por dentro da parte dobrada, bem como junto da articulação, um chumaço de pano, algodão ou papel. Evite usar torniquete, pois ele pode levar à amputação cirúrgica de membro se não for afrouxado corretamente. Procedimento em hemorragia externa: mantenha a vítima deitada e imóvel. Use uma compressa limpa e seca de gaze, de pano ou mesmo lenço limpo. Coloque a compressa sobre o ferimento. Pressione com firmeza. Use atadura, uma tira de pano, gravata ou outro recurso que tenha a mão para amarrar a compressa e mantê-la bem firme no lugar. Caso o sangue continue saindo, mesmo após a realização de curativo compressivo, não retire os panos molhados de sangue. Coloque outro pano limpo em cima e uma nova atadura, evitando com isso interferir no processo de coagulação. Caso não disponha de uma compressa, feche a ferida com o dedo ou comprima com a mão, evitando uma hemorragia abundante. Procedimento em hemorragia nasal: se possível, coloque a vítima sentada com a cabeça um pouco inclinada, conforme o desenho. Se o pulso estiver forte, deixe sair um pouco de sangue. Peça que respire pela boca e não assoie o nariz. Aperte as narinas por alguns minutos. Se não parar, coloque um tampão de gás dentro da narina e ponha um pano ou toalha com água fria sobre o nariz ou um saco de gelo. Não cedendo, procure um médico. Agora, amputação de membro. Procedimentos em amputação: tente primeiro acalmar a vítima. Controle o sangramento, conforme descrito anteriormente em hemorragia externa. Resgate o membro amputado. Enrole-o num pano limpo, numa fralda, numa gaze, algo que não solte pelo. E siga o mais rápido possível para um serviço de socorro. Para o transporte, se possível, tente encontrar um recipiente térmico, caixa de isopor,
saco de gelo ou algo similar, para guardar o membro em baixa temperatura, e tome o cuidado para não deixá-lo em contato direto com gelo. Máximo cuidado, não pode entrar a parte amputada em contato direto com gelo. Manipule o menos possível o membro amputado. Isso pode causar lesões e contaminação, que podem prejudicar um reimplante. A fratura é a ruptura total ou parcial de qualquer estrutura óssea do corpo, geralmente com a separação de um osso em 2 ou mais fragmentos após um traumatismo. Fratura aberta ou fratura exposta, quando o osso está quebrado e a pele rompida. A fratura fechada, quando o osso quebrou, mas a pele não foi rompida. Procedimento em fratura aberta. Na fratura aberta, sempre há sangramento, podendo ser intenso ou de pouco fluxo. Proteja a cabeça com um pano limpo e enrole com uma atadura o local do sangramento. Evite comprimir o osso, improvise uma tala, utilize revistas, papelão, madeira, imobilize o membro de maneira que se encontra, sem movimentá-lo. Fixe as extremidades com tiras largas. Não fixe com tiras em cima da área fraturada, em função do edema e também para observar a evolução e para não forçar o osso para dentro, podendo romper vasos sanguíneos e causar dor intensa. Utilize uma tipóia, lenço ou atadura. Não tente recolocar o osso no lugar. Isso é um procedimento médico realizado dentro do hospital, com todos os cuidados necessários. Mantenha a vítima deitada. Não desloque ou arraste a vítima até que a região suspeita de fratura tenha sido imobilizada, a menos que a vítima se encontre em iminente perigo. Procedimento em fratura fechada. Imobilize a fratura, movimentando o menos possível. Improvise uma tala, conforme descrito para a fratura aberta. A imobilização deve atingir uma articulação acima e outra abaixo da lesão. No caso de fratura de perna, amarre a perna quebrada na outra desde que sã, tendo cuidado de colocar entre ambas um lençol ou manta dobrados. Encaminhe a vítima ao hospital. Luxação e entorse. Luxação é o deslocamento de um ou mais ossos de uma articulação saindo da sua posição normal. A entorse é a distensão de uma junta ou articulação com ruptura parcial ou total do ligamento. Sintomas: dor intensa no local, edema, inchaço e dificuldades nos movimentos. Procedimentos em caso de luxação. Toda vez que os ossos de uma articulação ou junta saírem de seu lugar, procede como no caso de fraturas fechadas. Coloque o braço em uma tipóia quando houver luxação do ombro, do cotovelo ou do punho. Procedimentos em caso de entorse. Trate como se houvesse fratura. Imobilize a parte afetada, aplique gelo e compressas frias e encaminhe a vítima ao hospital. Fratura de crânio, sintomas: lesão na cabeça, perda de sangue pela boca, nariz ou ouvidos, tonturas e desmaio, dor de cabeça, enjoo e vômitos, alteração no tamanho das pupilas. Procedimento em fratura do crânio: mantenha a cabeça levemente levantada, afrouxe as roupas no pescoço, apoie a cabeça em local macio. Se houver ferimento, cubra com gases sem pressionar. Enfaixe a cabeça sem comprimir áreas moles ou deprimidas. Não dê nada para a vítima comer ou beber. Monitore os sinais vitais, consciência, respiração e pulsação. Fratura de bacia ou quadril. Procedimentos em fratura de bacia e quadril. Não mova a vítima e nem deixe que ela se mova enquanto aguarda socorro especializado. Se for imprescindível a remoção da vítima, imobilize-a completamente. A imobilização da vítima deve ser feita em uma maca. Na falta de algo mais apropriado, use uma tábua, uma prancha ou outro objeto plano e rígido. Encaminhe de imediato a vítima a um hospital. Fratura de costela. Procedimentos em fratura de costela. Movimente a vítima o mínimo possível. Enfaixe o tórax com ataduras largas. Mantenha as vias aéreas desobstruídas. Atenção aos sinais vitais. Em caso de perfuração dos pulmões, a vítima poderá apresentar golfadas de sangue vermelho vivo pela boca. Em um trauma de coluna, pode haver fratura de uma vértebra, com grande possibilidade de lesar a medula nervosa, interrompendo essa troca de informações.
A altura dessa lesão é que determinará as consequências, sendo que quanto mais alta, mais grave. Lesões de coluna são comuns em acidentes que envolvem velocidade com parada brusca, daí a importância do suporte de cabeça nos bancos dos veículos. Fratura da coluna vertebral. Sintomas de lesão da coluna vertebral: dores nas costas ou no pescoço, formigamentos e dormência. Aspecto anormal: a vítima não sente ou não se movimenta alguma parte do corpo. Procedimentos em fratura da coluna vertebral: não mexa e não deixe ninguém tocar a vítima até a chegada do socorro especializado. Mantenha a vítima agasalhada e imóvel. Observe a respiração e se existe risco de parada cardiorrespiratória. Queimaduras. Lembre-se, em caso de queimaduras, as áreas do corpo mais críticas são as vias aéreas, as partes genitais e o rosto. Queimaduras de primeiro grau. Apresenta vermelhidão, de leve a intensa, é dolorosa, não forma bolhas, envolve apenas a camada externa da pele, a epiderme, apresenta inchaço e sensibilidade e cicatriza com facilidade. Queimaduras de segundo grau. Atinge além da epiderme, parte da derme. Formam-se bolhas porque os vasos da derme dilatam-se e se deixam escapar o soro dos tecidos. É dolorosa e apresenta secreção. Então, na queimadura de segundo grau, já atinge uma parte mais profunda da pele, já atinge parte da derme. Formam-se bolhas porque os vasos da derme dilatam-se e deixam escapar o soro dos tecidos. É dolorosa, apresenta secreção. A queimadura de terceiro grau destrói toda a estrutura da pele e atinge o tecido subcutâneo, com risco de chegar até os ossos. Apresenta descoloração, carbonizado, branco ou vermelho cereja. Ocorre a destruição da pele, epiderme e derme. Apresenta superfície seca e endurecida. É insensível ao toque, terminações nervosas destruídas. Expõe tecidos gordurosos. Pode ocorrer em uma mesma vítima a queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. Quanto maior a área queimada, mais grave a queimadura. Procedimento em queimaduras: remova a fonte de calor. Se houver chama na roupa da vítima, apague o fogo, abafando com toalha ou cobertor, começando da cabeça para os pés. Resfrie imediatamente com água fria a área queimada por alguns minutos. Isso bloqueia a onda de calor que se forma. Uma queimadura de primeiro grau pode evoluir para uma de segundo grau. Retire, se possível, objetos que possam armazenar calor, anéis, brincos, cintos e diversos. Proteja a área queimada com gaze, lenço ou pano limpo e umedecido. Não force a retirada da roupa grudada na pele. Tire apenas o que soltou. Nunca use em queimaduras pasta de dente, creme dental, manteiga, margarina, óleos de qualquer espécie, borrão de café. Esses produtos aumentam o risco de infecção, além de dificultar o diagnóstico, precisando ser retirados pelo médico, causando ainda mais dor. Não fure as bolhas, mesmo que a área queimada seja pequena, instrua a vítima a procurar assistência médica. Ferimentos. Lembre-se, exceto os de menor gravidade, todos os ferimentos requerem sempre pronta atenção médica. Procedimento em ferimentos leves ou superficiais. Limpe os ferimentos cuidadosamente com água corrente e sabão. Não aplique soluções na ferida. Proteja o ferimento com gaze esterilizada ou pano limpo, fixando sem apertar. A menos que saiam facilmente durante a limpeza, não tente retirar farpas, vidros ou partículas de metal do ferimento. Não toque no ferimento com os dedos, lenços usados ou outros materiais sujos. Mude o curativo tantas vezes quantas forem necessárias para mantê-lo limpo e seco. Se posteriormente o ferimento ficar dolorido ou inchado, é sinal de infecção. Procedimento em ferimentos abdominais abertos. Não tente retirar objetos estranhos. Quando os órgãos internos estiverem expostos, não tente recolocá-lo no lugar. Cubra os ferimentos com compressas, gaze ou pano limpo. Umedeça a compressa com água limpa para evitar a ressecação. Fixe a compressa usando um cinto ou faixa, aperte moderadamente.
Procedimentos em ferimentos profundos no tórax. Cubra os ferimentos com gaze ou pano limpo, evitando a entrada de ar para o interior do tórax durante a inspiração. Aperte moderadamente um cinto ou faixa em torno do tórax para não prejudicar a respiração da vítima. Procedimento em ferimentos na cabeça. Em caso de inconsciência ou inquietação, deite a vítima de costas e afrouxe suas roupas, principalmente em volta do pescoço. Agasalhe a vítima. Havendo hemorragia em ferimento no couro cabeludo, coloque uma compressa ou pano limpo sobre o ferimento. Pressione levemente, prenda com ataduras ou esparadrapo. Se o sangramento for no nariz, na boca ou no ouvido, vire a cabeça da vítima para o lado que está sangrando. Se escoar pelo ouvido um líquido límpido incolor, deixe sair naturalmente virando a cabeça de lado. Procedimento em ferimentos nos olhos. A primeira coisa a se fazer em qualquer tipo de lesão é solicitar à vítima que não esfregue os olhos. Cubra os dois olhos com compressas úmidas e frias. Procure ajuda médica imediatamente. Não utilizar colírio anestésico ou pomadas, pois isso dificultará a avaliação médica. Envenenamento. Envenenamento por inalação. Sintomas: sufocamento e inconsciência. Procedimentos: cuidado para não inalar o produto. Areje o ambiente, fazendo a vítima respirar ar puro. Não provoque vômito. Controle os sinais vitais. Procure descobrir qual o veneno inalado e encaminhe a vítima imediatamente ao hospital. Envenenamento pela pele, sintomas: ardência, coceiras e erupções. Procedimentos: lave rapidamente a região com água corrente. Retire as roupas contaminadas. Proteja-se usando luvas. Evite inalar o veneno. Agasalhe a vítima e encaminhe ao hospital. Envenenamento por ingestão, sintoma: desconforto, convulsões e ingestão. Procedimentos: identifique o veneno, não provoque vômitos quando o veneno for ácido, encaminhe a vítima para o hospital, levando o veneno e a embalagem para ser examinada. Movimentação de emergência. Lembre-se, só remova se a vítima estiver no meio da pista, sujeita a novos acidentes. A vítima estiver total ou parcialmente submersa, sujeita a afogamento. A vítima estiver exposta a gases venenosos, fogo ou explosão iminente. A remoção ou movimentação de acidentado deve ser feito com o máximo de cuidado, a fim de não agravar as lesões existentes. Antes da remoção da vítima, deve-se tomar as seguintes providências. Se houver suspeita de fraturas no pescoço e nas costas, evite mover a pessoa. Para puxá-la para um local seguro, mova-a de costas no sentido do comprimento, com auxílio de um casaco ou cobertor. Para erguê-la, você e mais 2 pessoas devem apoiar todo o corpo e colocá-la em uma tábua ou maca. Lembrando que a maca é o melhor jeito de se transportar uma vítima. Se precisar improvisar uma maca, use pedaços de madeiras, amarrando cobertores ou paletós. Apoie sempre a cabeça, impedindo-a de cair para trás. Na presença de hemorragias abundantes, a movimentação da vítima poderá levar rapidamente ao estado de choque. Se houver parada respiratória, inicie imediatamente a respiração boca a boca e faça massagem cardíaca. Se houver parada respiratória, inicie imediatamente a respiração boca a boca e faça massagem cardíaca. Imobilize todos os pontos suspeitos de fratura. Se houver suspeita de fraturas, amarre os pés do acidentado e o erga em posição horizontal, com um só bloco, levando-o até sua maca. No caso de uma pessoa inconsciente, mas sem evidência de fraturas, 2 pessoas bastam para o levantamento e o transporte. Lembre-se de não fazer movimentos bruscos. Ao remover o ferido para um local que possa ser usada a maca, adota o método de 1, 2 ou 3 pessoas para o transporte da vítima, conforme a ilustração a seguir, dependendo do tipo da gravidade, da lesão, da ajuda disponível e do local. Então, esse exemplo 1 é o transporte de apoio nos ombros do socorrista. O exemplo 2, transporte em braço, apoiado nos braços do socorrista. O exemplo 3, transportando nas costas, apoiado nas costas do socorrista. O 4 já é uma cadeirinha, quando já existe 2 socorristas. O 5, transporte pelas extremidades, um socorrista nas pernas e outro nos ombros. No caso, no ato do socorro, existe 3 pessoas. Uma cuida da cabeça e da coluna cervical. A outra cuida dos membros superiores e do tronco. E a outra cuidaria das pernas, dos membros inferiores.
Então, o que não se deve fazer com a vítima de acidente? Não se dá nada para a vítima ingerir, manter a vítima em jejum, não aplique torniquete, pode acontecer de complicar e a vítima perder um membro. Não tire o capacete do motociclista, só se a pessoa for habilitado para isso. Cinto de segurança e a respiração, se a vítima estiver presa no cinto, é obrigado a cortar e verificar a respiração, e não movimente a vítima. Acidente com veículos que transportam produtos perigosos. Se durante a viagem você encontrar um veículo que transporta produto perigoso envolvido em um acidente, não se aproxime, nem mesmo para tentar socorrer um motorista. Você corre o risco de se intoxicar gravemente, podendo ser fatal. Tente avisar os motoristas que viajam no sentido contrário ao seu para que não aproximem, pois as equipes que atendem a esse tipo de ocorrência necessitam ter acesso livre ao local. Avise a Polícia Rodoviária e o Corpo de Bombeiros, os telefones 191 e 193. Doação de órgãos. O transplante de órgãos pode ser para muitas pessoas que dele necessite a única esperança de vida e de uma vida mais saudável, digna e com melhor qualidade. A idade do doador é menos importante do que o estado do órgão a ser doado. No mundo inteiro, há uma falta de doadores e isso faz com que surjam grandes filas de espera. Muitos pacientes que esperam um coração, um fígado ou um pulmão morrem, pois não há nenhum doador à disposição. A doação de órgãos é uma opção, uma decisão pessoal que deve ser informada aos familiares, pois de acordo com a Lei Federal 10.2211/2001, cabe à família a decisão de autorizar a doação. Então nós vamos ficando por aqui. Hoje foi nossa aula de primeiros socorros. Eu quero agradecer a todos pela presença. Que Deus abençoe a todos.